Então, olha só. Isso aqui é uma variação do teste da comparação. Você continua precisando de fazer comparação, só que você vai decidir sobre a natureza da série olhando para um limite. Você só tem duas, tá? Então você tem uma série de termos, todas elas têm termos positivos. A n é positivo, bn é positivo também. E eu preciso dessas coisas que eu vou colocar aqui acontecendo para todo n maior do que um certo n grande. De repente pode ter até alguns números negativos, desde que não seja o tempo todo, desde que seja uma quantidade finita ali, não tem problema. E aqui ele está dizendo o seguinte, olha só, você vai calcular o limite de AN dividido por BN. Aí vamos supor que dá um número C positivo, pode dar 1, dar 0,5, dar 3. Se der um número positivo, então a sequência AN quanto a sequência BN convergem ou divergem. Entendeu o português aqui? Aqui está dizendo o seguinte, que se a sequência AN convergir, a BN converge também. Se a sequência AN divergir, a BN diverge também. Então, se você calcular o limite do quociente deu um número positivo, coloca as mãos para o céu, porque aí basta você saber a natureza de uma das séries. Né? Se você falar assim, essa aqui eu sei que ela é convergente, então a outra também é convergente. Outra coisa, aí pode acontecer do limite dar zero. Se o limite der zero, aí você olha para de baixo, você vai poder tirar uma conclusão se a de baixo for convergente. Aí a de cima também é convergente. Veja bem, se o limite der zero, então você olha para de baixo. A de baixo é convergente, então se a de baixo for convergente, então a de cima também é. A de baixo é divergente, então o seu teste não funciona. Só funciona se for convergente. Mas pode acontecer desse quociente aqui ter limite mais infinito. Se o limite for mais infinito, aí você olha para de baixo de novo. Se a sequência dessa que está embaixo aqui, ó, se ela for divergente, então a de cima também é divergente. Então, olha só, resumindo, o limite do quociente deu uma constante positiva. Então, se uma diverge, a outra diverge, se uma converge, a outra converge. Limite do quociente deu zero, olha para baixo, para de baixo. A de baixo é convergente, a de cima é convergente também. A de baixo é divergente, você não tem nada. O limite do quociente deu mais infinito, olha para de baixo. A de baixo é divergente, a de cima é divergente também. A de baixo é convergente, não tem nada. Certo? Então, vamos ver aqui. Tem alguns exercícios também. Esse método aí, ele é muito bom para você lidar com funções racionais. E olha só, ele é tão bonzinho que ele já coloca algumas sugestões para você aqui, ó. Comparação no limite com a série 1 sobre n quadrado. Vamos ver como é que você faz isso aqui. São poucos exercícios, tá vendo? São 8 exercícios só de cada um, para começo para você poder pegar o jeitão, né? Então, vamos lá. Por que ele vai pegar esse 1 sobre n quadrado? Porque se você pegar isso aqui e dividir por 1 sobre n quadrado, tá pequenininho aqui, eu vou escrever ali, vai ficar melhor. Aí esse 1 sobre n quadrado, quando ele subir, vai ficar multiplicando aqui em cima. Aí vai ficar um n ao cubo dividido por um n ao cubo. Essa é uma situação onde o limite é uma constante. Então você vai saber, basta saber a natureza dessa aqui. Isso você vai poder fazer todas as vezes que você estiver com funções racionais, né? Tipo polinômio em cima por polinômio embaixo. Por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui embaixo, ó, ela tem um n ao cubo. E lá em cima tem um n ao quadrado. Está faltando um n lá em cima. Então você vai dividir aqui embaixo e em cima por 1 sobre n. Perdão. A sequência que você vai usar na comparação é a 1 sobre n. Você, sempre que for função racional, você vai tentar fazer ela ficar com o grau do polinômio do numerador igual ao grau do polinômio do numerador. Essa aqui, por exemplo, ó, você precisa de um n lá em cima. Então tem que dividir por 1 sobre n, mas está dentro da raiz. Então tem que ser 1 sobre raiz de n, que é justamente o que ele sugeriu aqui. Então, com o tempo, né, com a maturidade, com os exercícios que você vai fazendo, você começa a perceber mais ou menos qual é a cara da função que você vai pegar. Também não tem uma regra pronta. Não tem uma regra. Vai fazer assim, vai fazer assado. Não, não tem. Vamos fazer um aqui. Eu quero que você tente fazer o 9. E já te deu qual é a série que você vai comparar. Tenta fazer o 9. Eu vou escrever ele grande ali, porque está muito pequenininho aqui. Vamos tentar fazer ele.
Então, deixa eu fazer com vocês esse aqui para você ver como é que é simples isso. Vamos ver, tem 3 versões ali para você poder olhar, hein? O que nós vamos usar é essa aqui, ó. Se eu tenho assim, limite de AN dividido por BN, quando N tende a infinito. Se isso aqui é um número C positivo, então ambas divergem ou ambas convergem. Série AN e BN convergem, ou então série AN e série BN divergem. As duas séries têm a mesma natureza, ou as duas divergem ou as duas convergem. Então, veja bem, toda vez que você estiver lidando com essas expressões do tipo função racional, que é um polinômio em cima dividido por um polinômio embaixo, você vai tentar igualar os expoentes. Fazer com que o grau do de cima seja igual ao grau do de baixo. Para o grau do de cima ser igual ao grau do de baixo, você precisa multiplicar aqui por n ao quadrado. E multiplicar por n ao quadrado é a mesma coisa que dividir por 1 sobre n ao quadrado. É por isso que a série que você vai pegar vai ser a série para comparação. Ó, série para comparação. Será a série 1 sobre n ao quadrado, para n variando de 1 até infinito. Aí na hora de fazer essa comparação, o que você vai fazer? Você vai calcular o limite do quociente. Esse quociente AN dividido pelo BN. O AN é esse aqui, ó. Esse aqui é o AN. Esse que eu acabei de criar aqui é o BN. Então o que eu quero saber é quanto que dá o limite de AN dividido por BN, né? Ó, de AN dividido por BN. Aqui quando N tende a infinito. Quanto que dá esse limite? Então, aqui vai ficar então assim, ó, limite. Aí lá em cima é N menos 2 dividido por N ao cubo menos N quadrado mais 3. Dividido pela BN. A BN minha é 1 sobre N ao quadrado, ó. 1 sobre N ao quadrado. Quando N tende a infinito. Até que quando for função racional, a ideia vai ser a gente... isso tem meio que um padrão, né? A ideia vai ser a gente fazer com que você tenha no numerador e no denominador polinômios de mesmo grau. Então aqui divisão, conserva a primeira, multiplica pelo inverso a segunda. Vai ficar assim, ó, limite. Aí vai ficar n menos 2 dividido por n ao cubo menos n quadrado mais 3. Multiplicado por n quadrado sobre 1, quando n tende a infinito. Agora esse n quadrado multiplica todo mundo. Então ele vai multiplicar aqui e vai multiplicar aqui. Então esse limite aqui vai ficar assim, ó, limite, aí quando multiplicar vai ficar n ao cubo, ó, n ao cubo menos 2 n quadrado. E aqui vai ficar dividido por n ao cubo menos n quadrado mais 3, quando n tende a infinito. Gente, todas as vezes que o grau do numerador for igual ao grau do denominador, o limite é o coeficiente dos termos de maior grau. Todas as vezes. Então aqui vai ser 1 sobre 1. Se você não acreditar nisso, aí você pode fazer assim, ó, você divide em cima e embaixo pela potência de maior expoente. A potência de maior expoente aqui é o n ao cubo. Então aqui ficaria assim, ó, vai ficar limite, aí você divide lá em cima por n ao cubo, vai ficar n ao cubo menos 2n quadrado. Aqui você vai dividir por n ao cubo, aqui você vai dividir por n ao cubo e embaixo também, né? Lá embaixo tem assim n ao cubo, depois menos n quadrado mais 3. Vai dividir todo mundo por n ao cubo, ó. Por n ao cubo ali, por n ao cubo aqui, por n ao cubo aqui. Quando n tende a infinito. E aí nesse caso, depois que você simplificar isso, vai ficar assim, limite, lá em cima fica o 1 que eu falei, ó. Fica 1, aqui vai tirar o 2 de cima e 2 de baixo. Então vai ficar menos 2 sobre n, dividido por 1. Aqui vai ficar 1 sobre n, né? Ó, menos 1 sobre n. Aqui vai continuar mais 3 sobre n ao cubo. Quando você mandar o n para infinito.
Aí quando você mandar o n para infinito, esse termo aqui vai para zero, esse termo vai para zero, esse termo vai para zero, vai ficar o que eu falei para você. Os coeficientes dos termos de maior expoente. Vai ficar 1. Então, como o limite deu 1, esse 1 é uma constante positiva, então eu posso dizer que as duas séries têm a mesma natureza. Ou as duas convergem, ou as duas divergem. Mas essa série que eu peguei aqui, ela é uma série convergente. Então, pelo teste da comparação, essa série aqui é convergente. Para onde converge, cara, não faço a menor ideia. Mas eu sei que, na medida que você for colocando parcelas ali, isso vai se aproximar de um número, com certeza. O número limite existe. Então, essa série é convergente. Viu como é que é? Antes de eu passar o próximo ali, deixa eu ver se você entendeu como é que você escolhe a série que vai te auxiliar. Vamos inventar uma aqui. Suponha que ali em cima seja... olha só, lembra do que a gente falou? Eu falei que eu preciso fazer com que o grau seja igual, não é isso? Então, eu preciso, para eu sair do 7 e chegar no 12, eu preciso de um n à quinta. Então, eu preciso multiplicar aqui por n à quinta. Bom, mas multiplicar por n à quinta é a mesma coisa que dividir por 1 sobre n à quinta. Então, a série que eu vou usar para teste aqui é a série 1 sobre n à quinta, que é uma série convergente. Né? Então, é isso. No caso de séries que tem essa cara de função racional, tem um padrão de como é que você escolhe a função de teste, né? Mas não é, o negócio é que não são todas que têm essa cara. Beleza?